Audio Jungle. Audio Jungle. Pessoal, questões comentadas número 7. Abelardo, Bernardino e Cristóvão, amigos de infância e bacharéis em Direito, prestaram concurso para tabelião, notário e registrador, respectivamente. Todos foram aprovados no concurso para o ingresso na carreira e, portanto, estarão vinculados ao regime próprio de previdência social com o limite etário da aposentadoria compulsória por idade do servidor efetivo. Veja, a gente vem comentando aqui que todo aquele que passa em concurso público, seja do âmbito federal, estadual, asteriscos, municipal e distrital, né? Municipal porque nem sempre o município que você presta concurso tem regime próprio, uma previdência própria. Nesses casos, tá, eu sempre bato na tecla, o município que não tem um regime próprio de previdência, você vai estar onde? No regime geral. Então a gente sabe, né, vem comentando aqui há bastante tempo, que quem passa em concurso, seja em qual âmbito do ente, né, político, seja federal, estadual, distrital ou municipal, ele está no regime próprio de previdência social e é um segurado obrigatório. Limite de aposentadoria, né? Volta e meia vê aí, até no próprio Supremo, né? O decano, ministro tal, foi pego pela aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, que a gente chama, né, particularmente de expulsória, né? Você, entre aspas, expulsória, porque deu 75 anos de idade, não tem jeito. No outro dia tu já tem que botar o pijama lá. Enfim, então a gente sabe disso. Mas, como eu sempre friso aqui, vai lá na introdução e veja o rol, né, da legislação. Começando da Constituição, acrescentei depois o artigo 37, 38 e 40, né, de respeito ao quem? O servidor público. Se você vai fazer concurso no INSS, você tem que saber, como servidor público, o que diz a Constituição. Então você tem que ler o artigo 37, 38, o artigo 40, tá? 40 fala especificamente do regime próprio de previdência social, que é aquele que você, né, tá aí estudando para o INSS. Ok? E falei da lei de custeio, 82.12 de 91, da lei de benefícios, 82.13, né, de 91, decreto 3048, enfim. Se você não ler, não dominar essa legislação básica que está lá na introdução, não adianta. Você não vai conseguir dominar uma questão dessa. E aquela pessoa ansiosa, né, que não está preparada psicologicamente, vê uma questão dessa, fatalmente vai errar, ok? Pela pressa, a questão que eu não sei, vou demorar mais tempo, então essa aqui eu sei. Concurso público, regime próprio, pronto, cravou lá, certo? Vamos para a solução. Bom, o regime próprio de previdência social, ou simplesmente RPPS, é uma modalidade de previdência pública voltada a servidores concursados e seus beneficiários. Todo mundo sabe disso, né? É público e notório. É o famoso lugar comum, né? Porque todas as questões, elas se dividem, qualquer prova, OAB, concurso público, questões fáceis, questões médias e aquelas questões difíceis, que é o ponto de corte. É quem já está estudando aí, se dedica um pouco mais, né? Vai um pouco mais além. Questões fáceis, entre aspas. Na verdade, assim, questões fáceis que eu falo é lugar comum, né? Isso aí todo mundo tem que saber. Concurso público, RPPS, né? Lugar comum, né? Não vai fazer distinção em quem é acadêmico de direito, quem vem do direito, quem vem da administração, não. Quem graduação de contador, não. Quando eu falo questões fáceis, são questões do lugar comum. Todo mundo tem que saber. É igual na Constituição, artigo 5º, pô, lugar comum, todo mundo tem que saber. Mas as questões médias já pega aquele pessoal que menos desatento.
E as questões difíceis é onde faz realmente o diferencial, o ponto de corte, onde a pessoa domina a legislação específica e a doutrina, não é? E já tem um certo discernimento, uma maturidade para poder, quando vai fazer a questão, coloca lá, está certa por isso, por isso, por isso, ou então está errada, onde ele mesmo na prova escreve por quê daquela questão está certa ou está errada. Ele comenta a questão, ele mesmo comenta a resposta. Não, a resposta certa por isso, por isso, por isso, o artigo tal. Então não tem um caso dele fazer uma revisão e mudar a questão. Não, ele não vai mudar, porque ele confia no que ele sabe, né? A questão ali é uma questão difícil, que ele sabe, pô, se eu errar essa questão, pô, todo mundo vai errar. Se eu não sei essa questão, pô, cara, ninguém também vai matar essa questão, porque está mal elaborada. Isso quando uma pessoa já está num certo nível, né, de aprendizado aí. Então veja, lugar comum, regime próprio da Previdência Social, modalidade de previdência pública, né, voltada a servidores concursados e seus beneficiários. Mas, porém, nos termos da redação do inciso 7, parágrafo 15 do artigo 9º do Decreto Federal 3048, 6 de maio de 99, que é o regulamento da Previdência Social, são segurados obrigatórios. Obrigatórios por quê? Porque são obrigados a pagar. E ao ferir renda, tem que pagar a previdência, seja do regime próprio, seja do regime geral. Tá? Regime próprio, mais uma vez, é aquele que passa em concurso público, né? Aí vai ser o regime de estatutos, ou como a gente chama, estatutário. Né? Do federal, lei 81/12, tá? Federal. Aí, municipal, estadual, município. Se tiver previdência própria, regime próprio. Se não tiver regime próprio, naquele município que você prestou concurso, você vai estar no regime geral. Tá? Por isso que eu sempre falo, município, asterisco. Regime geral é regido pela CLT, né? Que a gente chama de seletista, empresas privadas, ok? Enfim, por isso que são obrigatórios. Agora, o segurado facultativo, a exemplo, né? Aquele que tem estudante de 16 anos, quero pagar a previdência, para quando eu terminar a universidade, arrumar um emprego, eu já ter um lastro de pagamento. Pô, cara, o estudante ele pode pagar sim. Vai pagar como facultativo. Facultativo não é obrigatório, paga se quiser. Tá? Então, vamos falar segurados obrigatórios, regime geral e regime próprio. Titulares de cartório que detêm delegação de exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 94. Veja que essa questão, que aquele apressado, aquele que não pensa a questão, não vê maldade na questão, não vai um pouco mais além. Então, peraí, né? Isso aqui está muito, né? Muito óbvio. Né? A gente tem que ter uma certa malícia em fazer prova. Dominar a teoria, dominar fazer prova e dominar a sua ansiedade, né? Seu sentimento, a sua pressa em resolver. Não é bem assim. Então, quando você domina esses 3 pilares aí de concurso público, você está tranquilo. Vamos a ela. Os tabeliães, os notários e registradores são meros delegados de serviços públicos. Eles fazem concurso para ingresso na carreira, mas não se enquadram no conceito de servidor efetivo, para fins de participação em RPPS, regime próprio, e nem para o limite etário da aposentadoria compulsória por idade, ou seja, 75 anos. Portanto, são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, Regime Geral, tá? Então a questão, ela está errada, ok? E para reforçar, nós temos aí o artigo 9º, segurados obrigatórios da Previdência Social, as seguintes pessoas físicas, inciso 5, como contribuinte individual, ok? Está lá no artigo 9º, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, inciso 5, como contribuinte individual. Aqui na questão comentada você ainda vai saber onde se enquadra tabelião, o oficial de registro, como contribuinte individual. Parágrafo 15, inciso 7. O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador
titular de cartório que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 94. Então aqui nós temos duas informações importantes. O inciso 5, falando que é a qualificação dele, contribuinte individual. Contribuinte individual, não é empregado. Não é empregado. Empregado urbano, não é. Se vê uma questão dizendo que o tabelião, oficial de registro é urbano, porque tabelião é na cidade, cartório é na cidade, ele é urbano, empregado urbano, não, é contribuinte individual. E outra informação, a partir de 21 de novembro de 94, a linha do tempo, ok? Te aguardo, te espero na questões comentadas número 8. Forte abraço, sucesso sempre!